ou seja, a gente consegue verificar por esse número de projetos inscritos que realmente a maior demanda sempre está na maior faixa de abrangência. Tá? Vamos passar o segundo edital. Aqui nós trouxemos também, trabalhando ainda dentro da faixa de abrangência que nós fechamos o estudo agora, nós vamos apresentar para vocês os dados em relação à faixa orçamentária. Tá? Pedro, volta a faixa orçamentária naquele quadro primeiro. Em relação à faixa orçamentária, que é o segundo bloco do meio, a ideia é você criar faixas de abrangências intermediárias de valores. Agora estamos falando de valores, não de faixa de abrangência, tá? Faixas orçamentárias. Então seria faixa orçamentária até 50 mil, de 50 mil e um real a 100 mil, de 100 mil e um real a 200 mil, de 200 mil e um a 350 mil. O que a gente pensou? Nós tínhamos um teto no segundo edital e no primeiro edital de 750 mil reais. Sempre houve uma demanda desse conselho, dos conselhos anteriores, para que essa faixa fosse reduzida. Então, quando a gente pensa em redução a 350 mil, de fato, com o recurso que a gente tem, a gente consegue, na verdade, atender muito mais projetos. Tá? Então, agora, o que a gente vai trazer para vocês são os dados que justifiquem a questão orçamentária, o porquê dessa alteração. Então, nesse gráfico do edital de 2014, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 705 projetos inscritos. Leonardo, se você puder não fotografar... pessoal. Por favor, tá? Então, nós tivemos 705 projetos inscritos, tá? Ali no gráfico, vocês vão conseguir olhar pelo número de projetos inscritos, qual é o número de demanda de projetos orçamentários, em quais faixas foram mais inscritos projetos. Então, a gente consegue verificar que as três faixas de maior abrangência, elas ficam entre os valores de 50 mil e 1 a 100 mil, elas ficam na faixa de 150 mil a 300 e na faixa de 100 a 150. Então, é por isso que a gente pensou em criar as faixas de 100 a 200 e de 200 a 350, pelo número de demanda de projetos que vem nessas faixas orçamentárias. Tá? Esse foi em relação agora ao edital de 2017, que nós recebemos 70%, um aumento de 70% no número de inscrições. Então, nós temos 1.198 projetos. Então, aqui vocês também conseguem verificar que nas faixas que foram apresentadas, ainda há concentração maior, a inscrição de recursos, ele está nessa faixa de 50 a 150, que vocês estão olhando ali que nós temos 493 projetos inscritos, de 150 a 300 mil reais foram inscritos 400 projetos nessa área. Então, são as áreas que vem maior número de projetos para essas faixas. Então, portanto, pensou-se na redução para 350 mil e nessa criação dessa faixa intermediária de 100 a 200 mil, porque não tinha no segundo edital. Aqui é uma somatória das duas faixas orçamentárias, tanto do edital de 2014 quanto do edital de 2017. Então, fica ali bem claro no gráfico que a maior área que tem é a área de 100 a 200 mil, tá? Acompanhado da segunda área de 200 a 350. Tá? Então, por isso que a gente, reforçando, criou novamente essa faixa de 100 a 200 e travou o valor máximo de 750 para 350, para poder conseguir atender muito mais projetos. Voltamos para outra. Agora, a gente falou um pouquinho agora sobre as faixas orçamentárias, tá? E existe também a questão da distribuição de recursos, tá? Então, a distribuição do recurso do segundo edital, ela ficou 40% do recurso destinado para municípios até 50 mil, 30% destinado a municípios de 50 mil e 1 a 150 mil habitantes e 30% destinado a municípios com mais de 50 mil habitantes. A proposta do terceiro edital é voltar à proposta do primeiro, reduzindo essa faixa para até 30% para municípios até 20 mil habitantes, 30% para a região de 20 mil e 1 a 70 mil habitantes e 40% para a região com mais de 70 mil habitantes. Por quê? Em relação à comparação ao segundo edital, que tinha a fatia de 40%, teve demanda e a gente conseguiu atender. Mas na concentração de maior abrangência, há muito mais demanda.
Então, o que aconteceu? Quando não há demanda nessas faixas, na distribuição de recursos, tem que ser feita a redistribuição do valor. Então, como a gente sabe, com esses dados, que há uma grande demanda na maior faixa de abrangência, por isso que a gente sugere que seja a maior percentual de distribuição de recursos para a maior área, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, quando entra o recurso do montante total que acerta a Secretaria da Fazenda determina, é feita essa divisão, tá? Isso é com base somente no valor do montante, sem o número de projetos contemplados e sem os orçamentos apresentados. Então, dentro do Profício, nós temos as 10 áreas: artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música, ópera, patrimônio, povos, teatro. Então, essas 10 áreas, elas recebem de antemão até 10% destinado para a área cultural. Com base nisso, é feita a distribuição do recurso: 30% para municípios com menos de 20 mil habitantes, 30% para municípios de 20 a 70 e 40% para municípios com mais de 70 mil habitantes. Então, dentro de cada área, eu posso aprovar projetos até o teto de 990 mil para uma área. Na segunda, projetos até o teto de 990 mil. E na última área, na maior abrangência, projetos até o valor de 1.320.000, sem ultrapassar o limite da área de 3.300.000. Então, essa é a matemática da distribuição do recurso. Nós fizemos uma simulação desse valor total do montante de 33 milhões, dividindo esse valor por uma área, tá, gente? Para vocês terem uma ideia de quantos projetos a gente conseguiria. Então, a gente conseguiria atender para cada faixa de abrangência pelo menos um projeto dentro das faixas orçamentárias propostas. Então, a gente conseguiria atender um projeto no valor de 350 mil, a gente conseguiria atender um projeto no valor de 200 mil, atenderíamos um projeto no valor de 100 mil e atenderíamos um projeto no valor de 50 mil e ainda teríamos um recurso, uma sobra de recurso de 290 mil. Que essas sobras de recurso, elas vão para a redistribuição lá para setor físico, tá? Então, assim, o que nos impactou e nos deixou muito satisfeitos com essa proposta é que todas as faixas orçamentárias, para todas as faixas, elas seriam atendidas, a gente conseguiria atender, a gente conseguiria colocar projetos. Então, isso é, como eu falei para vocês, é de uma área, tá? Então, esse valor, então, seria mais ou menos por esse gráfico, a gente teria 12 projetos com esse montante de valor, considerando a redistribuição, a gente tinha contado mais ou menos 150 projetos no valor de 33. Na verdade, seria entre 150 a 200 projetos, que é a meta do terceiro edital do Profício. Porque no segundo edital nós tivemos 149 projetos, no primeiro 174. Então, a nossa meta seria ultrapassar o primeiro edital. Então, chegar acima de 150 projetos seria a nossa meta para o terceiro edital. Então, aqui nós temos um gráfico agora, prestem bem atenção em relação a esse gráfico, porque esse gráfico vai embasar a segunda proposta para vocês analisarem. Então, aqui vocês conseguem perceber claramente, pela série dos proponentes, que há realmente uma concentração maior dos proponentes de Curitiba. Então, no primeiro edital, nós tivemos 65 projetos inscritos, como que eu já falei para vocês. Então, menos de 20 mil habitantes representam no gráfico 8% de proponentes dessa região. De 20.001 a 100 mil habitantes, representa 10%. E para mais de 100 mil habitantes, que é a região onde está concentrada Curitiba, um pouco mais de 80% são proponentes dessa região, da maior faixa de abrangência. Sendo que 65% é só da região de Curitiba. Tá? Esse foi no primeiro edital. No segundo edital, a situação não foi diferente. Então, na área de menos de 50 mil habitantes, nós temos 9,7% de proponentes sediados nessas regiões. De 50 mil a 150 mil habitantes, nós temos 8,8%. E na população mais de 50 mil habitantes, nós temos um pouco mais de 81% também. E sempre enfatizando que Curitiba ficou com 66% das inscrições dos projetos do segundo edital também. Agora estou falando em termos de recurso. Tá? Então, no primeiro edital de 2014, então, de todo o valor que foi captado, eu vou falar só, ali vocês têm os gráficos dos menores, mas eu vou enfatizar o da maior área de abrangência, que é a área de mais de 100 mil habitantes. Então, 69% desse recurso ficou concentrado na região de Curitiba, tá? 18% ficou para municípios com mais de 100 mil habitantes.
No edital de 2017 também houve uma maior concentração ainda desses recursos para a região de Curitiba. Foram 76,2% só para Curitiba em relação ao valor do recurso, tá? Então, essa primeira proposta que foi apresentada para vocês é a proposta que vem seguindo o primeiro edital e que vem seguindo o segundo edital, tá? A ideia agora é apresentar um outro edital, seguindo o mesmo padrão que a gente tem hoje, que são as faixas de abrangências, as faixas orçamentárias e a distribuição, o percentual de distribuição de recursos. Só que ele seria um edital contendo duas modalidades. Uma modalidade que atendesse os municípios do estado do Paraná, então todos os proponentes que são sedes dos municípios do Paraná se inscreveriam nessa modalidade. Os que são residentes em Curitiba se inscreveriam na modalidade Curitiba, tá? Então, nós teríamos o valor do edital de 33 milhões dividido em duas modalidades, ou seja, 16 milhões e meio para cada uma, tá? Então, ficaria mais ou menos atendendo o mesmo critério. Então, seria duas modalidades que atenderiam a abrangência até 20 mil habitantes, de 20.001 a 70 mil habitantes, ou mais de 70 mil habitantes. O percentual do recurso seria o mesmo, de 30, 30 e 40, que já foi estabelecido lá na frente. As taxas orçamentárias também seriam as mesmas, até 50 mil, de 50.001 a 100 mil, de 100.001 centavo a 200 mil, de 200.001 centavo a 350 mil. A questão da distribuição do montante total, então nós teríamos os 16 milhões e meio, tá? Dividido os 10% de cada área cultural. Teríamos para municípios menos de 20 mil, poderíamos aprovar projetos no valor máximo até 495 mil, de 20 a 70 mil habitantes, o valor máximo de 495 mil, e mais que 70 mil habitantes, o valor máximo de 660 mil. Então, nós teríamos um valor da área de 1.650.000 para cada área cultural. Com isso, na simulação de projetos que a gente conseguiria atender, então, novamente, nós conseguiríamos atender um projeto por cada faixa orçamentária. Entraria até 20 mil um projeto de 50 mil, entraria um projeto de 100 mil, entraria um projeto de 200 mil, entraria um projeto de 350 mil e ainda teríamos uma sobra de recursos de 205. Aliás, uma falta. Desculpe. Aí, na verdade, o que é? Não entraria o de 350, né, Pedro? A gente não conseguiria, então a gente esgotaria o recurso na linha de 200 mil. Tá? A mesma coisa na faixa de 20 a 70 mil, esgotaria o recurso ali na faixa de 200. E também na faixa de mais de 70 mil habitantes, a gente pararia ali na faixa de 50 mil ali. Também a gente não conseguiria esgotar, atenderíamos o projeto de 100 mil, ficaria um projeto de 50 mil para fora. Então, aqui é uma comparação em relação ao edital que a gente teve desde o primeiro edital, uma resolução determinando o valor de 25 milhões, a gente atendeu 174 projetos, no segundo edital tivemos um montante de 30.300, atendemos 149 projetos, e agora a ideia é que a gente tem esse recurso de 33 milhões e que a gente, de fato, consiga pelo menos atender até os 200 projetos. Tá? Pode passar. Eu terminei aqui em relação à apresentação das duas propostas digitais para vocês amadurecerem a ideia e a gente jogar na discussão logo depois do restante da apresentação. O que vem agora pela frente é as mudanças que são sugeridas dentro do edital e que elas não tanto faz a primeira proposta ou a segunda proposta, essas mudanças elas são necessárias e elas já foram estabelecidas pela CEPROFICE, tá? Então, no segundo edital, para vocês terem uma ideia, existe a função do captador de recursos dentro do projeto. Então, os proponentes eles podem prever o serviço de captação e o serviço de coordenação. Tá? No segundo edital, a gente tinha o valor da captação, ele era classificado de acordo com aquelas faixas orçamentárias. Tá? De 50.001 a 150, de 150.001 centavo a 350 e de 350 a 750 mil. Então, o serviço de captação, o serviço do captador, ele poderia ser para a primeira faixa até 7,5%, para a segunda até 5% e para a terceira faixa até 3,5%. O que foi conversado dentro da reunião da Comissão da CEPROFICE é que isso não reflete a prática do mercado.
que na verdade o mercado, os captadores, eles trabalham com uma média de 10% ou um pouco a mais em relação a esse serviço. Então tentou-se chegar no equilíbrio no percentual de 7,5%. Tá? Então a gente deixa isso aqui depois para vocês amadurecerem. Se esse percentual ele é adequado, o mais adequado possível para esse valor, teto máximo até 350 mil, considerando que muitos dos projetos são aprovados pelas estatais, então às vezes eles têm a figura do captador e eles acabam não utilizando esse serviço porque o apoio já vem direto, mas eles acabam utilizando o recurso dentro do projeto, senão seria de repente o caso de propor uma redução em torno entre 5%, mas é uma questão que vocês vão ter que estudar e nos dar essa sugestão depois, né? Outra modificação também em relação... voltando só um pouquinho, Pedro. E uma outra coisa que ficou estabelecida, porque acontece muito na prática do dia a dia do profissional, é o seguinte: eu não coloquei no meu orçamento a função de captador, tá? Só que quando eu tenho o meu projeto aprovado e contemplado, no primeiro mês que eu recebi o recurso, eu vou lá e falo, não coloquei, mas eu quero incluir agora a rubrica e vem essa demanda para ser profício. Então a gente colocou com uma vedação o seguinte texto: que se o proponente não prevê na inscrição do projeto a figura do captador, ele não poderá incluir isso depois. Tá? Então, ou ele prevê, ou depois isso não vai ser aprovado, vai ser profício, tá? Como não estava sendo. Outro critério que trata a ser profício é em relação à redistribuição dos recursos. Então, como vocês puderam ver, quando há sobra de recurso, porque não houve demanda de projetos em alguma área cultural, a gente faz a aplicação dos percentuais de recurso e a divisão como é cravada no edital. Mas mesmo assim, a sobra de recurso em alguma área, esse recurso ele vai para um bolo que entra como redistribuição. A CEPROFICE analisa todos aqueles projetos com aquele valor que tem no montante e faz a chamada dos próximos projetos. Então, alguns critérios em relação à redistribuição foram pensados e a CEPROFICE determinou o seguinte: após a aplicação dos percentuais previstos, aquele limite de área de 10%, ele seria um limite de área de até 10%. Então, depende do número de projetos que vierem, a CEPROFICE pode dar 10% para a área ou pode dar um percentual menor. Só que se der um percentual menor, esse percentual vai ser para todas as áreas, acompanha todas as áreas. Então, ali a gente coloca do valor total conforme o número de projetos aprovados, porque, de fato, a gente só consegue fazer essa divisão a partir da hora que a gente tem os projetos já passados pela última instância e, de fato, aprovados. A gente faz essa redistribuição do recurso. A redistribuição dos recursos, ela se dará o quê? Após a classificação de todos os projetos que foram habilitados e aprovados conforme o regramento do edital, podendo ser transferido o saldo do recurso para a modalidade municípios do estado do Paraná, exceto Curitiba, e para a modalidade Curitiba. Se vocês optarem pela segunda proposta, que é a divisão do recurso, o que a gente gostaria que ficasse claro é que se houver recurso sobrando na modalidade Curitiba, que esse recurso possa ser redistribuído para a modalidade municípios do interior do Paraná e possam ser contemplados projetos nessa área, ou vice-versa. Se sobrar recurso na modalidade municípios do estado do Paraná, que esses recursos possam ser aplicados na modalidade Curitiba. Por quê? Porque com isso, independente da modalidade, a gente consegue atender muito mais projetos e não há sobra e devolução de recursos. Tá? Então, isso é um dos critérios que será, se aprovado, modificado também. Na redistribuição, a CEPROFICE analisará 3 pontos importantes: a nota obtida, a compatibilidade financeira e a disponibilidade de recursos do edital. No segundo edital, a redação ela trazia a seguinte informação: na redistribuição, a CEPROFICE analisará a melhor nota obtida, a compatibilidade financeira e a disponibilidade de recursos. O que acontecia era o seguinte: se eu tinha um ranking de projetos aprovados com as melhores notas, no entanto, o meu recurso da redistribuição não contemplava a segunda maior nota, porque o orçamento apresentado era maior, eu não poderia chamar um terceiro. Entendeu? Agora, quando a gente coloca essa questão da nota, todos aqueles que têm notas e que passaram pela análise de mérito que foram, estão aptos a serem contemplados, só não foram porque não tem recurso. Então, eu consigo justificar, se eu não chamar um projeto com nota 9 e 7, porque o orçamento dele não cabe dentro do meu montante da retribuição, eu posso chamar um projeto de 90, que tem um orçamento
E eu justifico para os demais o porquê que esse projeto que tem nota está entrando numa nota superior àquela que tem, porque o meu orçamento compreende aquele valor do montante. Tá? Então, isso é uma questão que a CEPROFICE sempre tem que fazer essa redistribuição quando tem, e quando você faz o ranking da melhor nota, às vezes você não consegue atender aquele orçamento que tem uma nota muito boa, então o orçamento não cabe naquele montante, e a gente acaba tendo que devolver esse recurso. Tá? Então, é por essa questão. Sendo inicialmente atendidos os projetos de municípios com até 20 mil habitantes, posteriormente projetos entre municípios de 20 mil e 1 a 70 mil habitantes e finalmente projetos com municípios com mais de 70 mil habitantes. Ou seja, na redistribuição também, atendendo esses critérios, será dado a importância aos municípios menores e assim sucessivamente. Uma das questões que foram apresentadas hoje aqui foi a questão da agenda cultural. Isso é uma grande preocupação enquanto gestores, enquanto assiste gestor do programa, porque a gente tem muito projeto, os proponentes, eles fazem limitações de circulação pelo Estado do Paraná, só que a gente não tem uma agenda do que está acontecendo no Estado nos programas do PROFICE. Só que também fica difícil, às vezes, para a cultura, como a gente vai fazer o gerenciamento do projeto, de inscrição, parte financeira e tudo, de ficar mantendo atualizada essa agenda junto com os proponentes. Então, a gente sugere que, se vocês aprovarem, que isso também seja uma contrapartida do proponente alimentar a nossa agenda cultural. Ele entra lá com o espetáculo dele, ele vai passar por uma habilitação. No caso do PROFICE, como ele já tem essa habilitação feita dentro do sistema, eles são os projetos de fato que são contemplados, então eles vão migrar essa plataforma PROFICE automaticamente para a agenda. Os proponentes só vão ter que entrar lá e atualizar as informações e constantemente colocar fotos e tudo mais, divulgando o seu espetáculo. Então, ou seja, utilizar a ferramenta do Estado para divulgar as ações que eles estão recebendo recurso público para poder executar também. Então, essa demanda, Jefferson, que você tinha apontado, ela realmente já estava prevista, porque essa ferramenta para o PROFICE ela vai ser muito boa, porque a gente vai conseguir, de fato, ter agora uma agenda cultural do PROFICE. A gente apontou aqui, nós fizemos alguns impactos em relação a essas mudanças todas que estão sendo propostas para esse conselho. Então, quando a gente reduz aquela questão da maior faixa de abrangência para 70 mil habitantes, o que a gente consegue com isso? A gente consegue a inclusão de mais 17 municípios na maior faixa de abrangência que tinham ficado de fora no segundo edital. A gente consegue que todas as macro-regiões sejam de fato contempladas. Em relação à faixa orçamentária, a proposta de fixar o valor de 350 mil e criar uma faixa intermediária de 100 a 200 mil, a gente faz o quê? A gente consegue a gente mostrou para vocês que a maior concentração de projetos na faixa orçamentária estão entre 100 mil e 350 mil. Então, a gente consegue realmente atender os produtores que ficam nas faixas intermediárias. A gente tem a possibilidade de contemplar mais projetos com esse tato máximo de 350 mil e a gente consegue, de fato, uma melhor distribuição do recurso. Outra questão que está sendo trazida também para cá e que foi muito discutida pela CEPROFICE foi em relação à pontuação apresentada nos critérios de análise técnica e de mérito. Então, existem algumas questões que são colocadas agora, que são novas, e outras que vão ser mantidas na minuta padrão do segundo edital. Existe uma grande preocupação em relação às contrapartidas que esses proponentes apresentam em seus projetos. Tá? No segundo edital, a gente elencou uma série de contrapartidas, e dentre essas contrapartidas, os proponentes poderiam escolher até 2 e praticar. Na prática, a gente viu que, às vezes, alguns pediram substituições de contrapartidas, outras não fizeram, não cumpriram com o objeto e nós tivemos que acioná-los. Por conta disso, existe toda uma preocupação do Estado do Paraná e essa preocupação é também da nação em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a sugestão que a gente encaminha para vocês é que as contrapartidas, elas são obrigatórias dentro do programa já previsto, mas que, de fato, elas sejam alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Rogério, que é o nosso colega de trabalho, ele vai, depois da apresentação, fazer um apanhado em relação aos 17 objetivos. Mas o que fica claro aqui é que as contrapartidas, elas deverão ser alinhadas os projetos aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ganhando um impacto maior de contrapartida para a sociedade e para a sociedade local que vai ser apresentado esses projetos.
E uma outra questão que enfatiza também a contrapartida, a sua importância dentro do programa, é a pontuação. No segundo edital, ela tinha 10 pontos ali para as contrapartidas. Então, a gente entendendo da importância das contrapartidas, a Ciprofício sugeriu o aumento desse valor para 20 pontos, até 20 pontos, tá? Outra questão também que muda na análise técnica de mérito, que essa análise técnica de mérito, eu não falei no início, mas ela é feita por pareceristas que a própria Ciprofício classifica, tá? E eles têm esse manual com esses critérios e eles analisam os projetos pontuando conforme esses critérios são estabelecidos. Então, o segundo ponto que seria modificado é a questão do acesso. Então, pontuar até 20 pontos as ações de circulação pelo Estado. Aqueles projetos que, de fato, estiverem em circulação pelo Estado do Paraná terão um peso maior, eles terão até 20 pontos da nota. Uma outra questão que a gente tinha muito, que a gente percebeu isso na prática da Ciprofício, em relação ao currículo. O currículo no segundo edital, o currículo dos profissionais envolvidos no projeto, ele valia até 20 pontos. O que a gente percebia? Eles colocavam os seus currículos, as suas fichas técnicas, só que na hora que eles eram aprovados esses projetos, dali um mês depois, os proponentes vinham com pedidos a Ciprofício, alegando que aqueles profissionais já tinham assumido outros compromissos e precisavam, de fato, sair e substituir esses profissionais. Então, por conta disso, a gente achou mais viável que a pontuação dos currículos fosse em 10 pontos. Porque daí assim não tem aquele, claro que sim, o super profissional, ele vai impactar a análise dele dentro do projeto, mas a gente pode possibilitar que novos profissionais que estão entrando no mercado também possam ter os seus currículos avaliados e aprovados. Então a gente pensou nessa questão dos pontos, travar o valor até 10 pontos, tá? Já estou inscrito aí. Tem currículo de nada, tem porta de entrada. Em relação à segunda proposta que foi apresentada, dividida em duas modalidades, o que a gente conseguiu perceber isso? Que a gente oportuniza que os proponentes possam, de fato, inscrever seus projetos, concorrendo de uma forma mais equilibrada nas duas modalidades apresentadas. A gente equilibra a concorrência dos projetos e proponentes das grandes cidades, das grandes cidades fora de Curitiba. A gente garante que pelo menos 60% de todo o recurso liberado aos proponentes da capital circulem, de fato, pelo Estado, e a gente, na verdade, a gente procura que o Profício ele fique também atrativo para os pequenos e médios produtores, porque os grandes, de fato, sabem escrever os projetos, eles têm, às vezes, incentivos municipais, e para eles não é um problema, mas o que a gente quer, de fato, é que os pequenos e médios produtores possam aderir, ter uma adesão muito maior ao programa. Então, é o que a gente espera em relação se a proposta da divisão das duas modalidades for aprovada por esse Conselho. Eu vou passar para vocês agora rapidinho. O Rogério ele vai fazer explanação em relação às ODS, que são as contrapartidas que foram apresentadas agora. Depois da apresentação dele, aí eu acho que o secretário abre para discussão, para dúvida. Deixa eu falar um pouco antes sobre a ODS. Por que nós estamos incluindo os objetivos aí do desenvolvimento sustentável no edital? Rigorosamente com um alinhamento de cultura geral do Estado. O governo do Paraná foi a primeira subnação, que é como a ONU divide os estados, foi a primeira subnação do Brasil a assinar um termo de compromisso de cumprimento das ODS, prevendo inclusive o atingimento dessa agenda, que chama de Agenda 2030, de 2030. Tá? E o governo está premiando esses objetivos em todas as áreas. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU e Paraná Cidade foram os primeiros a entrar nesse processo e agora é uma linha pragmática do governo que todas as áreas de atuação do governo contemplem as ODS. E a gente achou importante, pertinente, que isso estivesse de uma forma muito clara, muito exposta no edital do Profício. Secretário Hudson, Fabrício, membros do Conselho. Eu vou apresentar um pouquinho então o que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A partir aproveitando o sucesso, né, dos ODMs criados em 2000, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a ONU, com um trabalho enorme, em 2015, lançou a Agenda 2030. Foram 193 países que assinaram esse programa.
Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte dessa Agenda 2030. Eles são formados por 17 objetivos, que são esses. Dentro desses 17 objetivos, nós temos 169 metas. Qual que é a intenção desse programa? É transformar o mundo até 2030 e também não deixar ninguém para trás. Isso é muito importante para o nosso planeta e para a nossa sociedade. Então, aqui a gente está apresentando os 17. Né? A cultura, ela contribui de forma direta e indireta para muitos dos ODS. Né? E os seus benefícios resultam em implementações conscientes e efetivas aos objetivos de desenvolvimento. Né? Eles consagram a mudança conceitual, vislumbrando um futuro desejável que seja equitativo, inclusivo, pacífico e ambientalmente sustentável. O que eu sempre digo, existem várias empresas e também os órgãos do Estado que estão executando projetos da ODS. Mas uma coisa, como a gente chega na sociedade, né? Como apresentar esses objetivos, como transformar o mundo no ano 2030. Se a gente for aqui perto, na Rua 15, muitas pessoas não vão saber o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E como engajar elas, como chegar a essa informação. Eu acho que são duas áreas importantes que têm esse papel, que conseguem fazer isso. É a cultura e a educação. Então, essas duas áreas são muito importantes para que a gente possa chegar ao público, à sociedade. Aquela pessoa que está na rua, ela conhecer esse objetivo e ser engajada a isso. Bom, a ideia é um pouquinho o que a gente espera desse trabalho, né? Então, o alinhamento dos projetos com os objetivos de desenvolvimento sustentável, uma interconexão, a gente sempre trabalhar, e a gente sabe que os nossos produtores têm essa capacidade de fazer essas conexões e apresentar isso para a sociedade. A criatividade, né? Então a gente está incentivando, desafiando os nossos produtores culturais, né? A criarem projetos e criarem essas contrapartidas para que a gente leve essa informação para a sociedade, né? Que a gente apresente isso, esses 5 eixos que fazem parte da Agenda 2030, né? Que é paz, pessoas, planeta, parcerias e prosperidade. Né? Levando a cultura como protagonista nesse trabalho. Bom, aqui eu vou colocar 3 exemplos que eu peguei buscando pela internet e eu achei bem bacana. Por quê? Como a gente consegue encaixar esses alinhamentos com os ODS. Eu encontrei esse espetáculo Palmas para que te quero. Então, de forma interativa, cativante, de maneira lúdica, eles alcançam todos os objetivos, né? Educação de qualidade e redução das desigualdades, né? Esses indicadores abaixo são alguns indicadores que a gente vai poder utilizar no futuro para que a gente apresente isso para o governo posteriormente apresentar isso para a ONU como signatário. Então, esse projeto atendeu 9 cidades. A média de crianças atendidas era um valor, eu não consegui, porque ele colocou em várias cidades, então ia ficar muito grande a apresentação. Mas o número total de crianças impactadas, 8.320. Né? Número de profissionais de educação envolvidos, o valor do projeto e o custo médio. Esses são alguns dos indicadores que a gente pode depois, internamente aqui, realizar um relatório para isso. Segundo, esse é um projeto de Santa Catarina, Sabe Lixo Virilado. Então, achei muito bacana, né, que são oficinas de música instrumental com construção de instrumentos de materiais reciclados. Esse projeto está alinhado a 3 objetivos. Né? Vendo aqui, eu falando com o Jefferson na reunião, ele me contou um pouquinho sobre o trabalho audiovisual e a preocupação com o meio ambiente, né? No descarte do material, essas coisas. Isso também poderia, talvez, ser uma contrapartida muito bacana, né? Apresentar isso para a sociedade e também o projeto ser sustentável. De terceiro, esse projeto, ele conseguiu alinhar todos os objetivos. Todos.
ele é Caravana Siga Bem, e os direitos da gente. É uma peça teatral que usou um clássico Don Quixote, do Miguel Cervantes, né? E que dá referência, mostra a busca dos cidadãos pela conquista dos exercícios dos direitos humanos, né? Ele teve inúmeras outras contrapartidas, então, palestras sobre ODS, serviços de saúde, corte de cabelo, danças e recreações, dentro desse projeto Siga Bem. E ele conseguiu alinhar todos os ODS. E essa informação foi conseguida pela própria Nações Unidas do Brasil, né, da ONU, BR. Bom, aqui a gente apresenta um pouquinho do que está sendo já feito sobre os ODS. Então, o governo cria sistema para acelerar a monitorização dos ODS. Então, 247 municípios e 16 a 19 associações de municípios já são signatários da Agenda 2030. O Paraná já é o segundo estado com maior adesão ao Pacto Global da ONU, que são os objetivos. Isso nos facilita também na hora da captação dos recursos. Os nossos projetos vão poder apresentar para as empresas esse alinhamento, onde a gente vai ter um impacto maior na aceitação das empresas, né? E até por a gente estar como o segundo maior. A questão da plataforma do Leste do Paraná, que é um projeto que a Itaipu que apresentou, e recentemente o Paraná foi convidado a compor um grupo de trabalho na OCDE para falar sobre o ODS, e daqui acho que a um ano a gente vai estar apresentando, o Estado apresentando o que foi feito via ODS. Agora, para finalizar, aqui uma parte do nosso governador, né, que fala que desde que assumimos a gestão do Estado, fortalecemos o compromisso com os ODS, tanto que os mesmos são metas irrevogáveis dentro do nosso plano de ação. Tem um vídeo de 2 minutos, não sei se dá tempo o secretário de passar para o pessoal. Pode ser? Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez o trabalho de coordenação da Vanessa, do Pedro, do Alan e do conselheiro Jefferson. E dizer o seguinte, como a gente tem reiterado, eu acho que essa discussão ela traz como ponto principal a desconcentração de recursos. E quando eu falo de desconcentração não só geográfica, a gente fala do incentivo à produção e à circulação. No nosso ponto de vista, o modelo anterior ele privilegiava a produção. A gente não deixa de contemplar a produção, mas a gente incentiva a circulação nesse novo modelo. E o mais importante, você tem um ciclo vicioso que ele é quebrado. Esse ciclo vicioso é uma das propostas do Estado, até mesmo com relação a patrocínio das estatais. Eu não falo só de lei Lamir, lei de profício, mas de patrocínio direto. Uma coisa que nós percebemos, principalmente nos 3 primeiros meses de chegada ao governo, os produtores vem quase como uma espécie de ameaça ou de responsabilidade que não é do Estado, dizendo eventos que têm um histórico permanente com o recurso do Estado, que se a gente não patrocinar, o evento não sai e a responsabilidade passa a ser do Estado. Eu estou falando de eventos privados também, não estou falando somente de ações públicas que a gente tem que manter dentro do Estado, como por exemplo a manutenção do Guaíra e do MON, que prescindem de recursos das estatais. Então, nós entendemos que não é essa análise que você deve fazer. Ninguém, nem o Estado, nem a iniciativa privada pode ficar com essa chancela e com essa obrigatoriedade sobre esse risco de que o evento não sai porque você não tem orçamento. A nós nos parecia que, frequentemente, alguns calendários culturais eles automaticamente contavam com recursos como se nós tivéssemos um cheque obrigatório para todo ano, eu dou para o Festival X, para o evento Y, e não há uma espécie de profissionalização, ou então outras alternativas para buscar recursos. E com o Profis, apesar de serem apenas 2 editais, mas são 4 anos, a gente gostaria que, se não é quebrar o ciclo, mas é impedir que esse ciclo seja realizado. Por último, antes de abrir a discussão, nós temos uma dificuldade que é alguns produtores
cumprirem o entendimento, entenderem como funciona o processo, como montar um edital, como montar um projeto. E a gente pretende resolver essa carência, suprir essa demanda, inicialmente com 2 alternativas e talvez ainda acharmos a necessidade de uma terceira. Primeiro nós vamos fazer um vídeo tutorial e vamos colocar um tutorial também no site da Secretaria, tá? E quem sabe já no aplicativo, como um apêndice ali, uma aba adicional, um passo a passo, um FAQ lá, perguntas e respostas frequentes, para ajudar aqueles produtores que têm um bom projeto, mas não têm essa capacidade de apresentação de projeto. A gente sabe que isso existe, necessariamente o artista não tem que ter a eficiência em projeto cultural. O segundo ponto, e que se for deliberado aqui por esse conselho, a gente vai fazer uma parceria com as universidades estaduais no sentido de elas suprirem esse treinamento, essa qualificação na área de projetos, né? E ainda assim, e daí se for resolvido isso, nós faríamos assinatura com as 7 universidades e daí regionalmente faríamos eventos e de novo uma divulgação para que seja entendido nesse processo. E se ainda assim a gente entender que depois de uma análise de um período do edital a gente não tiver contemplado e tiver dúvida, talvez a gente monte uma comissão específica de dedicação para que possa atender casos especiais, como por exemplo, nós temos hoje na Secretaria de Comunicação aqueles que precisam apresentar toda uma documentação para poder ter acesso à mídia do Estado. A gente tem uma área hoje que orienta, qualifica, explica para as pessoas como que ela deve cumprir, como que ela deve cumprir, porque às vezes as pessoas não conseguem entender. Então, se a gente entender que há essa necessidade, a terceira etapa seria de montar uma espécie de força-tarefa, onde a gente faria atendimentos, talvez regionalizados, para suprir essa carência. Por último, 2 pontos. Eu estou sendo chamado agora pelo governador, eu vou transferir a presidência desse conselho para o doutor Fabrício, que é o diretor-geral, mas antes de formalizar isso, eu gostaria de dizer que, independente do modelo que a gente aprove hoje aqui e apresente, nós vamos lançar o Profis em setembro em Londrina. E eu quero convidar, desde já esse conselho, são todos convidados para uma reunião ordinária do Conselho em Londrina. Gostaria de tê-los todos lá e para que a gente faça o lançamento oficial. Nós faremos um grande evento, vamos fazer um evento cultural na cidade de Londrina, que será a base do lançamento. Nós temos em discussão, nós temos a Orquestra Sinfônica de Londrina, então, a partir dessa aprovação de hoje, nós vamos fazer um calendário e vocês serão convidados com um período de pelo menos 10 dias úteis, né? Serão todos formalmente convidados, para que a gente faça então uma reunião ordinária do Conselho em Londrina e, em seguida, um evento de lançamento do Profis em Londrina, mais uma vez caracterizando a disposição tanto do edital quanto da Secretaria de descentralizarmos as ações, né? E outras ações em seguida nós faremos em outras cidades de Londrina, iremos para outros municípios quando nós tivermos, inclusive a ideia é fazer as reuniões do Conselho de forma itinerante, tá? Para que a gente tenha efetivamente uma contemplação dos arranjos locais, dos arranjos culturais locais. Mais uma vez quero agradecer a atenção de todos. Eu entendo que o lançamento desse Profis é um momento muito aguardado, né, pela área cultural de todo o Estado. Tem uma ansiedade sobre isso, sobre tanto o lançamento, sobre o modelo. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Tenho plena convicção de que o modelo que vocês escolherem aqui vai ser o melhor modelo. Vocês são os representantes do setor e entendem as dores e as necessidades do setor. Trabalhamos um modelo de discussão, uma apresentação, como a Vanessa destacou aqui, mas na nossa lógica, tentamos ser o mais democrático, mais moderno, mais inovador possível. Aí caberá a vocês complementarem ou não, ou votarem ou não. Mais uma vez, obrigado a todos. Reafirmo o convite para estarmos juntos novamente em Londrina. Eu vou para essa reunião que surgiu agora com o governador e tentarei voltar logo para os almoços aqui para a gente continuar o nosso diálogo. Muito obrigado a todos.
do almoço, né, sugiro a gente suspender a reunião, retomarmos às 2h30, né? Que eu acho que 1 hora é pouco, né, para todo mundo almoçar, né? Então, retomamos 2h30 e também já dá tempo de alguém colocar alguma ideia sobre o tema e a gente já viu, né, com as proposições. 1 hora? Uma hora e meia, 2h30, retomamos 2h30.